amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso quinto e último episódio da primeira temporada do nosso podcast Startup Pay. Podcast esse que a gente está trazendo de uma forma objetiva, uma forma clara, com a linguagem simples para todo esse mundo, esse ecossistema das startups. E hoje, Reginaldo e eu, que é o nosso companheiro aqui de Startup Pay, a gente vai falar um pouquinho desse último episódio, né, Reginaldo? Onde a gente está finalizando as estruturas diante de uma analogia que a gente decidiu usar como uma construção, falar de negócio de uma forma, como eu falei, simplificada. Hoje a gente vai finalizar essas estruturas. A gente fez a construção das estruturas, fizemos a revisão dessas estruturas e hoje chegamos ao fim da primeira temporada, que foi focada literalmente no empreendedorismo, né? Nessa parte de empreendedorismo. E hoje a gente está finalizando esse ciclo, agradecendo a vocês, mas antes de continuar, já vou aqui pedindo para que você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha, deixa o seu comentário, porque isso ajuda a gente a continuar com esse trabalho aqui, continuar levando essa mensagem para outras pessoas. E, claro, trazendo a segunda temporada, a terceira, a quarta, e muita coisa boa que vem por aí. Fala, Reginaldo, tudo bom com você, meu querido? Fala, Glauber. Como é bom chegar nesse ponto, né? A gente passou por tudo, demos uma olhada em como empreender, em como fazer as coisas, e agora chegar nessa parte do finalizando as estruturas é muito gratificante. Por quê? Porque essa é a hora de botar a empresa na rua, é a hora de fazer a revisão final e ir para o sucesso, ir para a venda, ir para fazer negócio. Então, vamos lá. Só que nesse meio do caminho aqui, a gente tem sempre alguma coisa ruim para falar, né? Esse é o ponto também em que uma boa parte dessas startups ou empresas ou negócios que são criados acabam morrendo, né? E esse todo mundo acaba falando que é o Vale da Morte, né, Glauber? Não dá medo? É uma parte, né, que muita gente não gosta de falar, né? A gente está até pegando essa parte aí, final de outubro, Halloween, Vale da Morte, mas, infelizmente, né, é uma terminologia que é usada no mundo das startups, né, Reginaldo, para demonstrar aquelas startups que chegaram, se depararam com a situação que o produto não saiu como eles queriam, né? As vendas não estão acontecendo, o caixa da empresa não existe, e aí a maioria, não vou falar em percentuais, a gente estava até discutindo antes de começar o podcast, não vou falar em termos de percentuais precisos, mas a gente sabe que tem uma base aí, a mais de 50% das startups que chegam no Vale da Morte, né, Reginaldo, não conseguem chegar com vida do outro lado. Né? Esse é o ponto, né, Glauber? Onde o sonho vira pesadelo, às vezes. O sonho vira pesadelo, verdade. Mas aí existe, né? Existem formas de serem trabalhadas para que a sua empresa não se encontre no Vale da Morte, né? E uma das partes fortes é quando a gente vai falar isso no episódio, na próxima temporada, né, Reginaldo? Mas uma das bases são as vendas, né? Você ter uma aceitação do seu produto e fazer com que ele alcance o seu cliente realmente e tenha essa propagação. Porque a gente sabe que uma empresa ela se mantém através de uma empresa que procura recursos, receitas, através das suas vendas, não é isso? Mas será que todas as startups estão prontas para vender, Reginaldo? Esse é o grande problema, né? E por isso que muitas delas acabam morrendo, Glauber. Toda empresa, todo negócio, toda startup, ela é criada para vender alguma coisa. Com certeza. E ela, muitas vezes, pensa em se aventurar no mercado. Achar que vou chegar no mercado, vou fazer qualquer negocinho e vai dar certo. Então, essa última parte agora que nós vamos falar, a gente vai tocar em 3 pontos, né? Basicamente, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre produto, nós vamos falar sobre equipe, nós vamos falar sobre se a gente está preparado para vender e vamos deixar todos os gatilhos de vendas para a próxima temporada a gente falar de vendas, que é o auge da startup. Como é que ela foge do Vale da Morte? Vendendo. Exatamente. Vendendo e trazendo resultado, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre produto, Glauber.
Exatamente. O produto é o carro-chefe, né, Reginaldo? O produto deixa claro que ou seja um produto físico ou seja um serviço que sua startup, né? A gente falou aqui, né, quando a gente falou sobre a questão de plano de negócio, né, a forma que você iria vender, né? Mas muitos têm uma ideia e não se preocupam tanto com o produto, né, Reginaldo? Eu vejo muito, tenho conversado muito com parques tecnológicos que têm startups dentro, com hubs de aceleração, né? E muita gente tem uma concepção do produto, já fez a validação, então, teoricamente, tem um bom produto na mão, já passou por tudo, mas, poxa, e agora? Como é que eu faço para viabilizar o meu produto para colocar no mercado? Então, às vezes faz um produto incompleto, às vezes faz um MVP sem pensar, né, exatamente no que o cliente precisa. Às vezes utiliza ferramentas erradas para construir os produtos e depois, quando chega lá no cliente, simplesmente não funcionou, ou vai ter que fazer arrumações, e talvez vai ter que voltar para dentro de casa, revisar tudo isso. Então, o produto, na verdade, é a pedra fundamental. O que você vai vender? Né? O produto ou o serviço, o que você vai vender? Você vai vender alguma coisa. E o pessoal tem que ter a consciência, que a gente até falou isso aqui nos episódios anteriores, você que ainda não assistiu, assiste aí o primeiro, segundo, terceiro e quarto, e tá muito bacana. E a gente falou sobre isso aqui. O produto, pessoal, ele tem uma ligação totalmente forte, é 100% conectado com o tipo de cliente, né? Reginaldo, foi até Reginaldo que falou isso sobre a questão, qual o problema que o seu produto vai resolver, né? A gente tem que ter essa convicção. Então, assim, às vezes o cara tem uma ideia de um produto muito bom, mas ele ainda não conseguiu fazer esses ajustes que o Reginaldo mencionou e, literalmente, ter essa conexão realmente com o cliente, né, com a pessoa, com a persona que ele vai vender, né, Reginaldo? Isso aí. E assim, né, Glauber? Eu acho que depois, o próximo tópico equipe, a gente vai poder falar mais sobre isso. Mas, ainda falando um pouquinho de produto, e aí juntando talvez com a equipe, muitas dessas startups, ou muitas dessas empresas não têm a pessoa técnica para criar o produto. Verdade. E aí, sempre existem dois problemas. Um é você saiu de um problema, você foi para a tua ideia, e agora transformar isso em algum sistema. Então, você também tem que ter noções para isso. Ou você vai procurar alguém que te ajude no mercado a consolidar essa ideia de uma forma de sistema, ou você vai ter que ter alguém dentro da tua equipe pensando isso. Porque não adianta simplesmente eu, um leigo, tentar ir lá e criar um produto. Quando esse produto for criado, pode ser que ele tenha pilhas de deficiências. A mesma coisa é não ter a pessoa de negócios. E por isso que eu falo que produto e equipe se misturam, porque a gente tem que ter papéis, né? Quais são os papéis dentro da nossa casa que vão fortalecer o produto? Se a gente não tem dentro de casa, a gente talvez vai ter que buscar um mentor, talvez a gente vai ter que buscar um consultor, talvez a gente vai ter que buscar ajuda numa aceleradora, num hub, em algum ponto que nos ajude a criar a concepção de um produto sistêmico, um produto, um serviço, mas sistêmico. Para quê? Para que ele realmente possa crescer depois. Porque eu canso de ver produtos que são criados e, na imaginação da pessoa, ela diz assim, isso aqui vai ser altamente escalável, e quando ela vai ver, ela esbarra no projeto sistêmico, onde ela não consegue escalar, ela não consegue ir para o segundo, ela não consegue ir para o terceiro. Imagine vender para 1 milhão ou para 100 mil. Então, essa criação do produto é muito importante. E hoje, por uma questão de facilidade de mercado, e eu não estou falando nada contra, por exemplo, ferramentas no-code, porque tem pessoas que usam muito bem. De novo, tem pessoas especializadas nesse mercado no-code. E tem pessoas que acham que eu vou lá e simplesmente faço alguma coisa no no-code sem conhecer nada de sistema também. Eu tenho que ter um pré-conhecimento. É o mesmo que por exemplo, a casinha do meu cachorro eu construo, porque ela é pequenininha, tá? Mas pensa se eu for construir a minha casa. Eu não conheço nada, eu não sei qual é a profundidade do alicerce, eu não sei absolutamente nada.
Então, tudo na vida existem papéis, pessoas que podem te ajudar e pessoas que podem contribuir. E o produto requer tudo isso. O produto requer esse pré-conhecimento para que ele saia sólido para o mercado. E o Vale da Morte, a gente vê muito isso. Muitas pessoas morreram, as startups não conseguirem alavancar, porque elas não conseguem efetivamente botar seus produtos nos clientes e tornar eles sustentáveis, no sentido de que o cliente continue ajudando, usando, tendo resultado e ajudando a melhorar o produto. Então, o produto é a essência e a gente tem que cuidar muito, né, Glauber? E você tocou num ponto interessante quando você fala que muitas empresas no Vale da Morte acabam se perdendo, morrendo com grandes produtos, né? É literalmente você ter uma Ferrari para andar numa cidade pequena que é cheia de quebra-mola. É. Né? Você tem uma Ferrari, cara, uma cidade pequena cheia de quebra-mola, que a Ferrari é baixíssima, né? Então, essa questão que, Reginaldo, a gente já entrando nessa parte de equipe, ou você quer finalizar alguma coisa sobre os produtos? Não, Aí, não. Reginaldo? Vamos entrar em equipe agora. Essa parte de Reginaldo ter feito essa conexão do produto com a equipe, ela nos remete a ter a concepção que o produto, literalmente, é o resultado de todo esse trabalho em conjunto, né? E quando a gente fala o quesito equipes, muitas pessoas também atribuem que a equipe simplesmente é só aquela parte que está lá na minha empresa. Por exemplo, fulano do marketing, fulano da parte de TI, fulano da parte... Realmente, são equipe. Só que a equipe ela vai muito mais longe do que tudo isso. A equipe está constituída por seu fornecedor, a equipe está constituída pelo seu mentor, a equipe está constituída pelo seu cliente, faz parte da sua equipe também. Muitos empreendedores não têm essa noção de que o cliente é um membro da sua equipe, né? Então, quando a gente fala de ter um time engajado, de ter uma equipe engajada, a gente precisa estar também com o nosso cliente engajado, a nossa realidade, a nossa necessidade, se o nosso produto atende o resultado dele, se está deixando brechas ou falhas, que o Reginaldo falou lá, que os produtos também se perdem por não ter essa revisão, né? Então, a construção de uma equipe dentro de uma startup, ela vai muito além da questão de você ter simplesmente 1, 2, 3 trabalhando diretamente ali na sua empresa, né? Então, hoje a gente chama muito isso de parceiros, né, Reginaldo? Essa formação de equipes de parceiros, né? E é muito importante... Pode falar, Reginaldo. Eu até gosto de chamar um negócio diferente, os parceiros, porque assim, eu trabalhei muito tempo com a América Latina, e eles não gostam da terminologia parceiros. Que legal. Né? É um conceito. Parceiro é uma coisa que, quando se fala parceria, as pessoas não gostam. Dependendo do contexto, né? Muita gente leva para o lado. Isso, eles usam um termo que eu gosto e que, na verdade, está muito dentro da terminologia das startups, né? Na verdade, a gente não tem uma equipe, a gente tem um ecossistema da nossa empresa, né? Qual é o ecossistema da nossa empresa? Aquilo que você falou, Glauber. O cliente, o fornecedor, você, os teus mentores, a tua aceleradora, o teu hub, o que faz parte do ecossistema da empresa? Eu acho legal isso e aprendi com o pessoal da América Latina. A gente fala muito de ecossistema sempre global, né? O ecossistema das startups. Mas qual é o ecossistema da empresa? O que ela precisa efetivamente para sobreviver? Então, é bom você fazer essa analogia do ecossistema, porque você olha para dentro e se espelha naquilo que você chama de ecossistema para fora da tua empresa. Verdade, verdade. Muito boa essa analogia do Reginaldo, e realmente traz para o nosso mundo, né? O mundo das startups, né? A gente escuta muito essa parte do ecossistema quando a gente fala de startup, né? E realmente de uma forma global, né? Mas aí vocês já viram, né? Ecossistema, parcerias, equipe, time, e tudo isso é necessário para que a sua startup ela tenha um desenvolvimento maior. Eu estava conversando com o Reginaldo, e quando a gente está iniciando, principalmente, é você, a sua ideia e aquele sonho, né? Quando você está sozinho. E aí você é o cara de tudo, né? Você é o cara do marketing, você é o cara, como ele falou, você tem que desenvolver um produto, vai ter que estudar aquele produto. Só que quando você sai de um ponto seu, não de conforto, mas de um ponto de conhecimento,
para adquirir conhecimento em outro ponto que não é a sua área, você vai estar aprendendo, realmente, mas ao mesmo tempo você está perdendo tempo, você está perdendo espaço, você está perdendo time de estar aumentando a produtividade daquela sua ideia, daquele seu produto. Então, aí é onde a gente fortalece a necessidade de pessoas, do ecossistema que o Reginaldo mencionou, estar conectado, né? Os fornecedores, ter pessoas para te ajudar. Se você não entende disso, procura quem entende, né? Ah, mas eu não sei desenvolver essa parte, vou largar tudo para estudar. Olha o time aí. E o Vale da Morte, uma das coisas que batem também no Vale da Morte, são as startups que se perdem no tempo, né? Elas se perdem muito com a questão de ter um produto legal, mas às vezes não saber como chegar ao cliente. Ou então se perder no tempo procurando entender uma coisa que não é daquilo deles, em vez de procurar aquelas pessoas que podem acelerar em anos através de uma conversa, através de uma orientação, através de uma experiência, né, Reginaldo? E quem faz tudo não faz nada, né? Esse quem faz tudo não faz nada. Porque realmente, se você tem o teu foco, eu até entendo, né? Eu já passei por isso também, de ser one man show, né? A pessoa que faz tudo. Mas quando a gente faz uma outra coisa, a gente está deixando de fazer o nosso. Então, exatamente. Se você vai lá fazer o produto, você está deixando de vender. Você está deixando de controlar administrativamente. Você está deixando de fazer o marketing. Você está abrindo mão de coisas. E essas coisas, quando a gente fala de empresa, ou quando fala de startup, a gente tem que falar isso andando quase de uma forma paralela, né? A gente tem que ir chegando e chegando e chegando com tudo junto para chegar ali na frente e estar pronto. Então, a equipe é importante. E quando, Glauber, até relembrando que nós falamos lá dos sócios, de ter perfis complementares, por quê? Por que eu não tenho uma empresa do eu sozinho? Porque eu preciso de um cara que me ajude a vender, porque eu preciso de um cara que me ajude a fazer o produto. Então, a gente começa a construir, né, essa estrutura da equipe lá atrás, quando a gente já escolhe os sócios. Talvez a gente escolha lá 2, 3 posições, 2, 3 pessoas que vão se complementar. E a gente vai ter que confiar um no outro, cada um fazendo o seu papel. E à medida que a empresa vai crescendo, ela vai precisando rechear isso. Porque, num primeiro momento, o Reginaldo faz vendas, marketing, faz pós-venda, faz tudo isso. Mas no segundo momento eu já não consigo mais fazer isso, então eu vou precisar ir crescendo. Então, essa identificação de qual é o tempo do crescimento, o timing do crescimento, a gente vai ter que observar dentro da nossa startup, ou dentro da nossa empresa, ou dentro do nosso negócio. Quando eu deixo de fazer uma coisa em detrimento de outra, eu estou perdendo tempo. Então, talvez aqui seja melhor botar uma pessoa. Exatamente isso, Reginaldo, exatamente isso. Essa consciência do timing, ela é divisor de águas, né? De você procurar, mas ainda tem pessoas dentro das startups que estão iniciando que ainda vivem com uma venda nos olhos a respeito disso, né? E aí entra aquela questão dos sócios que o Reginaldo falou, que são algumas das atribuições, a questão da confiança, né? Muitos ainda ficam com medo, não, eu vou fazer isso aqui porque se eu não fizer, ninguém faz igual a mim. Cara, essa mentalidade, a gente tinha isso há umas 2 décadas atrás, né? Que se eu não fizer, ninguém faz igual a mim. E se a gente ainda continua com esse tipo de pensamento, ou essa cultura dentro desse ecossistema, vai chegar uma hora que o Vale da Morte vai abrir as portas, não dá tempo nem você respirar, e você está lá dentro e não sai mais, né? Eu vou te colocar no fogo agora, Glauber. A importância de um líder nesse contexto inteiro. Alguém que faça realmente as coisas andarem ou em paralelo ou de forma síncrona. Alguém que olhe o todo e consiga liderar. Como o Glauber é um especialista nessa questão de liderança, eu vou deixar ele falar porque ele vai falar muito melhor que eu. Quando a gente fala, obrigado, Reginaldo, quando a gente fala de liderança, né, a gente tem sempre aquele entendimento, uma pessoa está sempre à frente, né? Eu gosto muito de usar a ideia de que o líder não é aquele cara que está à frente, porque quem está à frente deixa algo ou alguém para trás. Eu gosto muito dessa reflexão. O líder é aquele cara que ele está entre. Literalmente, ele é a conexão de tudo isso, né? É a pessoa que ele tem sim algo à frente, que é a visão.
Faço até analogia com aquele desenho dos Thundercats, né, da década de 80, 90 aí, que o Lion pegava a espada, né, e fazia, espada justiceira, me dê a visão além do alcance. O líder, ele precisa ter esse superpoder destravado, uma visão além do alcance, né? Então, a importância de um líder de uma empresa, seja uma startup, seja qual for a segmentação dela, é crucial para o desenvolvimento. Aí você fala, poxa, mas eu não nasci para ser líder. Ninguém nasceu para ser nada. A gente pode ser o que quiser ser, né? A liderança é algo que se constrói, é algo que se aprende, é algo que se desenvolve. Só que para isso acontecer, eu preciso das ferramentas certas, eu preciso das pessoas certas e preciso ter algo fundamental. Como eu falei para vocês, a visão além do alcance. Aonde a sua empresa deseja chegar? Em tal canto. Quem precisa estar comigo para que eu chegue naquele canto com mais velocidade, com mais coerência, com mais conexão? É aí que entra a formação do ecossistema da equipe, né, do fortalecimento. Então, o líder ele vai estar lá. Olha, a gente precisa disso aqui, essa orientação deve ser feita dessa forma. A comunicação é uma das principais ferramentas do líder, né? Uma das principais armas que o líder tem, que tem muito cara que é bom na liderança, entre aspas, por que entre aspas? Mas ele, às vezes, não sabe se comunicar bem, né? E a comunicação ela tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que ser direcionada e tem que saber se ela realmente foi alcançada. E é através disso que esse ecossistema ele consegue fazer essa conexão. Fornecedores, clientes, produtos, né? Pessoas que estão alinhadas com você. Então, essa formação de um líder dentro da empresa, e pode ser você, o líder da sua empresa, líder não é só o cara que teve a ideia e criou. Existem grandes companhias aí que o cara teve a ideia, criou a empresa, mas ele não é o líder da empresa. Né? Ele é o diretor, ele é o presidente de alguma coisa e tal, mas ele tem o líder dele lá. Né? A gente tem aí uma grande empresa de telefonia que hoje está na mão de outra pessoa, para não citar o nome aí da grande empresa, que todo mundo sabe qual é, que está na mão de uma pessoa porque o seu dono chegou a falecer, mas como esse cara era um grande líder, foi um braço de confiança dele, está dando continuidade aí, né? Até melhor do que estava sendo feito. Né? Então, a liderança é fundamental e é essencial para o desenvolvimento de qualquer negócio, principalmente no startup. Um líder é capaz, se ele tiver um ecossistema, como o Reginaldo falou lá, conectado, de tirar qualquer tipo de empresa do Vale da Morte. Concorda, Reginaldo? Concordo plenamente nesse ponto. Por isso que eu te deixei falar do líder, porque você fala esplendidamente, é a tua vivência. Obrigado. E assim, eu penso algumas coisas, mas eu não tirei toda essa conclusão aí que você teve. Eu acho o líder sempre um papel fundamental em qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Qualquer coisa. Não só uma startup, a gente tem um projeto aqui de fazer qualquer coisa. Ter alguém que consiga conectar as coisas. Literalmente. Conectar, escutar, fazer ações em cima disso de uma forma rápida, né? E é isso que a gente fala das startups. A gente pode até errar, mas tem que reagir rápido. Tem que colocar ação. E quem pode ver isso? É o líder. O líder é o grande negócio. Por quê? Porque às vezes também a gente, como equipe, né? Se põe às vezes no teu lugar na equipe, tem um problema na tua área. Putz, você já não tem tempo de levar aquilo ali adiante. As outras coisas adiante. E você ainda precisa corrigir isso aqui que você sabe que está errado. E às vezes você titubeia e diz assim, putz, se eu fizer isso aqui, eu não faço isso ali. Então, vou continuar fazendo isso aqui, só que aquele erro vem. De repente, o líder vai olhar isso e, no contexto geral, ele vai dizer assim, cara, mais importante do que continuar a fazer outras coisas é voltar e a gente arrumar isso aqui rápido, porque isso aqui vai ajudar lá na frente. É alguém que tenha o olho isento. Eu sempre falo isso, né? O líder é o cara que tem, às vezes, o olho isento. Ele vai olhar as coisas, vai isentar. Não quero saber quanto a gente vai ter de trabalho, não quero saber se nós vamos ter um custo a mais ou a menos, mas a gente precisa resolver isso. Alguém que toma a decisão. Exatamente isso, exatamente. A importância, né, de se ter uma construção feita em algo sólido, né? E a liderança, ela é uma dessas bases sólidas, né? A gente falou tudo isso dentro aqui dessa temporada de empreendedorismo, mas, ao mesmo tempo que tudo isso é construído, a construção de uma liderança ela é essencial e fundamental.
né, para a empresa poder se desenvolver. E Reginaldo fala uma coisa muito legal, que quando a gente fala em liderança, a gente não fala empresa, né? A gente fala de qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa ter usar essas atitudes, as habilidades de uma liderança para a gente alcançar bons resultados, né? Então, seja na família, seja na vida social, seja na vida empresarial, enfim, profissional, em tudo que a gente for empregar, se a gente trabalha com preceitos de uma liderança, a gente consegue obter grandes resultados, consegue ter uma visão, a visão de isenção, a visão além do alcance, porque o objetivo maior é essa conexão, né? Criar essa conexão, né? E criando essa conexão, a gente tem aquele ecossistema que o Reginaldo mencionou, que eu achei incrível essa analogia que ele fez. Tirou um pouco daquela ideia, né, da gente do global, de tudo, né? Mas quando a gente faz esse reforço dentro da parte de equipe. E assim, Glauber, até complementando esse negócio do ecossistema, né? Eu sempre vejo tudo, na verdade, na vida da gente, são ondas, né? Então, os ciclos são maiores, eles vão se afunilando, mas eles continuam tendo que ter o mesmo pensamento, né? Vai ser um ecossistema. A tua família é um ecossistema teu. É verdade. É o teu ecossistema de casa. Você tem o teu ecossistema da empresa, você tem o teu ecossistema do clube, sabe? Tem coisas que, apesar de parecerem independentes, elas são dependentes uma das outras, né? Então, para mim, isso virou um ecossistema. Mas, ok, vamos lá, vamos pular agora. A gente já falou se a gente tem um produto bom, se a gente consegue fazer, e também tem uma equipe legal. E aí, começa o quê? Tenho tudo isso, eu tenho que ser para o mercado. Então, estamos preparados para vender? Né? Esse é o ponto. E eu queria voltar um comentário só, no último vídeo, no último podcast que a gente fez, surgiu uma pergunta lá sobre nicho de mercado. Uhum. A gente falou sobre persona, a gente falou sobre modelo de negócio, a gente falou sobre modelo de monetização, e veio uma pergunta falando de nicho de mercado. E, assim, como é que eu vejo o nicho de mercado? Por exemplo, numa das startups aí que eu trabalho, a gente olhava um nicho de mercado, assim, todos que desenvolvem software. Esse foi o primeiro negócio. Todos que desenvolvem software significa setores do governo que desenvolvem software, setores de empresas que desenvolvem software, empresas de software, né? Só que isso aqui é um nicho amplo. Eu consigo atacar todos de uma vez? Não. Se eu for fazer isso, porque cada um tem o seu comportamento. Aí a gente disse assim, não, a gente vai atacar só empresas que desenvolvem software. Só que dentro disso a gente tinha também duas divisões. Tinha as empresas que desenvolvem software e têm um produto, e as empresas que desenvolvem software como uma fábrica de software. Para qual dos dois é mais fácil vender? Opa, para empresas que desenvolvem software e têm um produto. As outras é um negócio muito mais amplo. Pode servir também? Pode, mas isso vai chegar à sua hora. Beleza, entramos dentro disso e a gente começou a ver assim, poxa, mas são empresas que têm 5 desenvolvedores, 30 desenvolvedores, 50 desenvolvedores, 150 desenvolvedores, e a gente foi experimentando, a gente botou numa escala e colocou lá. Os 5 era o nosso alvo. Putz, 70% do esforço vamos botar nesse aqui, 30% no que tem até 50% e 20% no que tem do outro. E a gente foi experimentando isso. Quando a gente olhou também, a gente começou a olhar que aquele nicho que a gente estava dedicando 70% e a outra 20%, era invertido, porque a outra fechava mais rápido. Então, nicho do mercado também, a gente vai definindo isso, e quanto a menor a partícula que você tem, melhor a tua experiência. Então, o nicho do mercado é essa segmentação. Como é que eu vou segmentar o meu mercado? E eu sempre falo que, na verdade, a gente tem que ter um micro nicho, principalmente quando a gente está começando nesse Vale da Morte. Eu posso atender o Brasil inteiro? Não, eu não tenho dinheiro para atender o Brasil inteiro. Aonde eu vou começar? Putz, eu vou começar aqui pela minha região dentro do estado. Por quê? Porque aqui eu consigo ir de bicicleta, de carro, de ônibus. Meu custo não me permite pegar um avião e ir para Fortaleza oferecer um negócio desse. Então, quando a gente começou, a gente criou um micro nicho, que era um nicho mais próximo, mais barato e que a gente poderia atuar, inclusive, pessoalmente.
Então, esse é um ponto importante, a gente definir qual é o nosso nicho do mercado, e o micro nicho é qual é o nosso alcance de bolso para atingir esse mercado. Concorda com isso, Glauber? Com certeza, com certeza. E você falando dessa questão de nicho, e toda vida que eu escuto essa parte de nicho, eu me remeto muito a um... Eu olhando aqui na minha tela, acabei até vendo, não sei se vocês conseguem ver, vou botar o dedo aqui que vai tirar esse foco aqui. Isso é uma lupa, né? Uma mira. E literalmente, essa escolha do nicho é você literalmente olhar com a lupa, com a mira, né? Você literalmente dá um foco exatamente naquilo que você está pretendendo alcançar com maior objetividade, né? Então, quando a gente realmente fala para todo mundo, ninguém tem ninguém escutando, né? Quando a gente quer vender para todo mundo, a gente não vende para ninguém. Então, essa importância do nicho, ela é muito significativa. E outra, ela também é uma grande divisora de águas, porque ela vai te dar um norte, literalmente, para onde você vai começar a caminhar, né? E alcançar resultados. E eu gostei da parte que a Reginaldo falou sobre o subnicho, né? Você falou aí, o micronicho, né? Da parte financeira. Isso é literalmente, pessoal, começar com o que você tem. Né? As pessoas, muita gente, às vezes, já definiu, já tem tudo planejado, e fica procurando, às vezes está aqui do seu lado, cara. Coisas que você pode atuar dentro daquilo que você já se determinou fazer, está aqui do seu lado, né? Então, essa parte aí de você analisar isso, a questão financeira, de você começar a trabalhar com mais detalhamento, ou seja, com mais foco, com mais mira, isso traz muitos grandes resultados. Né? É por isso que muitas empresas também chegam ao Vale da Morte por não ter essa definição clara, né? Eu vou contar uma história rápida aqui. Fique à vontade. Aconteceu comigo, né? Estou vendendo para uma empresa em São Paulo. E qual era o alvo? O Brasil inteiro. Oh, beleza, vamos lá. Vamos vender o Brasil inteiro. Aí um dia eu estava muito assim, eu vou fazer um teste. Peguei o prédio que a gente estava e fui andar por andar, conversando com as empresas que estavam ali, entendendo quem tinha de empresa naquele prédio que a gente estava em São Paulo. Só dali me saíram 7 prospects. Caraca, legal. Que eu acabei de vender. Quantas vezes a gente dá o tiro lá longe e o cara está sentado na cadeira acima da tua cabeça porque ele está num prédio. E esse lá longe ia comprar, talvez, logo direto, e você não ia alcançar aquele seu próximo, né? Exatamente. Então, quantas vezes isso para mim serviu de história de vida? Por quê? Porque a gente sempre almeja ser grande. Então, eu vejo muita startup mal começando e nem passou pelo Vale da Morte, pensando em internacionalizar. Ela não vendeu na região dela, ela não vendeu na cidade dela, não vendeu no estado dela, não vendeu no Brasil ainda. E já está pensando em internacionalizar. Então, o micronicho é exatamente isso. Aonde o teu bolso alcança agora? O que pode não te trazer tanto prejuízo e mais rapidez nisso? E se for para errar, putz, erra rápido e localmente. Corrige mais rápido ainda. E vai em cima disso. Então, esse parênteses do nicho, como foi uma pergunta muito legal, que veio essa pergunta também, um feedback bacana, além de outro, por exemplo, que falou assim, cara, fiz a minha primeira venda depois do podcast de vocês. Escutei algumas coisas lá e fiz a primeira venda de uma startup. Achei super legal essas coisas, porque isso nos diz que a gente está no caminho certo de falar as coisas e exemplificar. Esse teu negócio do alvo é isso mesmo. Alvo. Qual é o meu alvo? Adianta eu mirar num alvo a 15 mil quilômetros? Não, nem tenho arma para isso. Então eu vou mirar no de 500. Ou no de 300, se eu me sinto mais seguro, né? Exatamente. E você vê, né, que isso tudo que a gente falou, como o Reginaldo falou, desse nosso espectador, telespectador aí, né, nosso acompanhante aí, nosso seguidor, é gratificante, né? A gente vê os resultados começarem a fluir, né? Então, isso aí foi algo que a gente, no planejamento do nosso podcast, usamos a mira, né? Para saber aonde a gente ia ter o foco principal, né, Reginaldo? Exatamente. Reginaldo, quer complementar mais alguma coisa para antes que a gente dê muito spoiler aqui no que vai vir aí na segunda temporada, né? Que vendas.
eu vou só falar uma coisinha e daí depois nós vamos já falar um pouquinho do próxima temporada. Quando a gente está nesse Vale da Morte, ou quando a gente pensa em começar a vender, a gente tem que achar o que o mercado chama de early adopter. Quem vai adotar primeiro o nosso produto? Então, busca esse cara. E explica para ele, seja claro assim, meu produto não tem nenhum cliente ainda. E eu queria você como cliente. Vamos embora nessa? O cara que te disser sim é porque ele está disposto a inovar, ele está disposto a acontecer erros, porque ele está com a ideia clara de que é um produto novo, que ele também não conhece, nem você também conhece o alcance, e ele está na mesma batalha que você. Ele quer trazer uma revolução para dentro da empresa dele, baseado numa revolução que vem de fora. Cara, vai ser teu companheiro de guerra. Então pense, quem pode ser os teus early adopters? Quem podem ser as pessoas que vão confiar e melhorar o teu produto? Busca este alvo dentro do nicho, do micro nicho, vai dentro de alguns que buscam exatamente isso, serem inovadores. Porque eu canso também de ver empresas que o cara diz assim, eu quero produtos bem inovadores, mas quantos clientes você já tem? Cara, esse cara não quer ser inovador, porque se esse meu produto já está em vários clientes, na verdade, a inovação já está acontecendo nos outros e pode até na concorrência dele. Ele pode ser um grande imitador, às vezes, né? Então, o early adopter não, é o cara inovador, é o cara arrojado, é o cara que vai fazer o teu negócio alavancar, porque, além de tudo, ele vai ser uma referência muito boa para você no mercado. E agora, Glauber, daí sim, o que nós vamos falar na próxima temporada, Glauber? Olha, a próxima temporada está literalmente imperdível, pessoal, imperdível, né? Você sabe aí que vendas, né? Vendas é o mecanismo que gera receita, que traz resultados, que faz a sua startup alavancar, né? Então, essa segunda temporada todinha aí, serão 4 a 5 episódios, voltada para a parte de vendas. Então, aqui a gente vai trazer conceitos de vendas, vai trazer casos, né, casos de sucesso de venda. Reginaldo tem muita história legal aí para trazer para a gente. A gente vai trazer algumas técnicas de vendas, vamos falar de algumas situações, objeções, quebras de objeções. Olha, então essa segunda temporada está literalmente imperdível, e ela literalmente agora a gente vai estar construindo aí a parte de força, de energia da nossa casa, né? A gente vai começar a fazer algumas instalações nela agora aí, né? Já dá força a ela, né? Com as vendas. Mas nós vamos dar energia para as casas. É isso aí. Esse é o ponto. E dentro desse contexto todo que o Glauber falou, é muito também, a gente vai colocar algumas questões que são técnicas de vendas. Exatamente. Comportamentos de vendas. Eu acho que isso tudo vai ser muito interessante, porque não é só vender o teu produto. Eu acho que vender o teu produto, se ele está bem preparado e você tem uma equipe de sustentação muito boa no contexto inteiro, é legal, mas sair para o mercado é uma coisa difícil. Eu passei por essa dificuldade, Glauber, porque eu era um técnico. E chegou uma hora eu tive que mudar o meu perfil para ser vendedor. Por quê? Porque eu fazendo o melhor produto dentro da minha casa, ninguém vem comprar, ninguém nem me conhecia. Eu tive que sair para vender. E eu tive vários problemas meus, pessoais, assim, de como é que eu vendo? Como é que eu ofereço o meu produto lá? Será que está caro? Será que está barato? Como é isso? Como é aquilo? Sabe? A gente fica com 1000 dúvidas. Por quê? Enquanto a gente é técnico, a gente tem domínio da situação. Quando a gente quando a gente vende, o domínio sempre está muito mais na mão do cliente do que na nossa. A gente tem que aprender a equiparar os domínios. E aí sim a gente vai conseguir vender. Então, quando a gente pular um pouquinho os degraus, né, quando a gente chegar não acima do cliente, nem abaixo do cliente, mas no mesmo nível dele, oferecendo uma coisa que realmente traga valor para ele, e a gente consegue expor esse valor, esse é o segredo da venda. Elas acontecem por quê? Porque existe a sinergia entre as duas partes. E assim, e vendas, pessoal, quando eu fiz a analogia lá da energia, da força, é literalmente isso, né? É um mecanismo agora que vai fazer, a gente vai começar a construir o gerador da nossa casa. Exatamente. Né? E vocês vão ver que tem a parte das objeções, que muitos acabam
desanimando com as primeiras objeções, não sabendo lidar com isso, né? Muitos vêm dessa parte de Reginaldo, dessa situação que ele passou, né? De vivenciar, vindo uma parte técnica e se deparar com uma situação totalmente diferente do que ele foi capacitado, estudou para ser, né? Que era a parte técnica. Então, isso tudo vai ser analisado, comentado, falado aqui nessa segunda temporada. Então, assim, em nome do nosso Startup, meu nome, Glauber Rodrigo, Reginaldo, queria agradecer, já vai agradecer também, mas eu queria agradecer esse carinho que vocês estão tendo com o nosso podcast. Quase todo dia, Reginaldo manda um feedback. Olha, encontrei uma pessoa tal, o Reginaldo viaja muito com essas startups, esses eventos. Encontrei, fulano falou que assistiu o segundo episódio, fulano já assistiu o terceiro. Cara, isso é tão gratificante que é literalmente a nossa energia, né? Fazendo com que a gente está literalmente dando continuidade a esse trabalho aqui, que começou no bate-papo, não foi, Reginaldo? Conversando, e vamos fazer um podcast? E já vem aí a segunda temporada do Startup Pay, totalmente voltada, né, para essa parte de vendas. Então, você que não está inscrito, já se inscreve, deixa seu like, comentário e compartilha. Compartilha, porque é assim que a gente vai criando essas conexões e aumentando o nosso ecossistema, né, Edinaldo? Glauber, quando você falou energia, é isso mesmo, né? A cada feedback que eu recebo, o que você recebe, a gente se energiza individualmente. Mas quando a gente troca entre nós dois, a gente energiza. Cara. E aí nós falamos. É claro que a gente não fala só daquele ponto, aí a gente já fica mudando um pouco as nossas temporadas, os nossos assuntos, trazendo para o assunto que você quer escutar. Esse é o grande ponto. Então, as pessoas que realmente nos procuraram aqui, a gente incluiu os assuntos nesse contexto inteiro. E por isso que a gente ia ter 3 episódios dessa primeira temporada. A gente acabou tendo 5 ao todo. 5 episódios. A gente incrementou com o que o pessoal queria saber, com as curiosidades. Alguns deixaram o recado lá no YouTube, alguns mandaram os recados individuais para nós no LinkedIn, outros no Instagram. E assim foi indo e foi crescendo essa massa de conhecimento que a gente botou na primeira temporada. A segunda temporada é uma temporada muito mais polêmica, porque é a grande dificuldade de toda startup, vender. E não é só da startup, isso é de qualquer negócio. Qualquer negócio. Qualquer a gente está sempre vendendo, né, Reginaldo? A gente está sempre precisa estar vendendo, né? E a gente aqui também, quando o Glauber falou que a energia vem para a gente, é por quê? Porque quando vocês nos assistem e quando vocês nos dão seu feedback, são as nossas vendas. Quer dizer que aquilo que a gente está fazendo aqui deu algum valor para alguém. Apesar de nós não estarmos vendendo absolutamente nada aqui, mas é uma venda. Vocês nos assistirem, nos darem audiência, é uma venda. É um ponto que nós ganhamos. A gente não tem o Ibope do podcast, mas está muito bom aqui. Está excelente, excelente. A cada dia melhor, se Deus quiser, e a gente vai crescendo com todos vocês, né? Então, meu agradecimento, assim, imensamente, né? Muito obrigado e continua. Chama aquele seu amigo que ainda não conhece o Startup Pay e vamos juntos nessa aí, gerar grandes resultados na sua startup, ouvindo vocês, como o Reginaldo disse, isso aqui é feito para vocês. É feito para vocês, do que vem de vocês, né? Então, Glauber, vou dar um abraço aqui para todo mundo, agradecer você nessa primeira temporada que a gente criou do nada, a gente conseguiu realmente chegar, eu acho, no objetivo que a gente queria. E estamos conseguindo uma boa audiência, bons retornos. Então, muito legal, agradecer você, agradecer a audiência, pedir realmente para vocês compartilharem. Tem uma pilha de startups que precisam escutar muitas dessas coisas que estão aqui. Elas só escutam palavras de incentivo e muitas vezes levando na direção errada, e por isso que muita gente vai para o Vale da Morte. E a gente está fazendo exatamente o contrário, a gente está tentando avisar todo mundo, melhorar os caminhos para que esse Vale da Morte, cada vez a gente fale menos. E a gente comece a falar do Vale do Sucesso, que é o quê? Se você não é uma startup escalável, mas o seu negócio é rentável. Então é esse ponto que a gente quer chegar. E a gente quer deixar de ter startups no Vale da Morte. Nós queremos ter no Vale do Sucesso. Não é isso, Glauber? Exatamente, exatamente. A gente vai ficando por aqui.
Fiquem com Deus e até o próximo episódio da nova temporada, o primeiro episódio da segunda temporada, recheado aí de muita coisa ligada a vendas. Valeu, Reginaldo. Obrigado, meu querido. Valeu. Abraço.